Então, bora lá começar. Laanda, o que tu considera como um laboratório? Um local onde você realiza os seus reparos eletrônicos a nível de componente, tá? É basicamente uma bancada, o seu multímetro, o seu ferro de solda, o seu sugador e sua solda, beleza? É importante ter uma bancada, tá? É importante ter um localzinho, não importa onde ele esteja, na verdade importa onde ele esteja, mas é bom ter um local específico para isso. Então, um laboratório de manutenção eletrônica, por exemplo, quando eu comecei, o meu laboratório era um quarto, pegou uma mesa, aqui a mesa, certo? Aí um quarto da mesa aqui, ó, essa área aqui da mesa, eu afastei as coisas do meu pai e peguei esse cantinho aqui, ó, e aqui era meu laboratório. Era de madeira, botava as placas eletrônicas aqui, energizava e tudo mais. Então esse era o meu laboratório quando eu comecei. Então, um local onde você tem espaço para analisar e reparar placas a nível de componente. Então esse eu considero um laboratório. Eu tento simplificar ao máximo. O que tu não considera, O que então? não é o laboratório? O que eu não considero laboratório é o local do equipamento. É a casa do seu cliente. É um campo, é um telhado, é uma laje. Reparos eletrônicos são feitos. Reparos eletrônicos são reparos feitos em laboratório e não em campo. Ah, mas eu troco fusível, eu troco capacitor, eu troco sensor. Beleza. Se esses componentes todos forem acoplados, que nem o sensor você encaixa, alguns fusíveis você encaixa, aí você tira e coloca no local, óbvio. Mas estou falando de soldar, remanejar, passar verniz, testar, tudo isso se faz em laboratório. De novo, pode ser até um canto de uma mesa, mas o que eu acho que não é laboratório é o local do cliente, a máquina do cliente. Pega a máquina, tira a placa, bota a placa em cima da tampa do condensador e vai trabalhar em cima da placa ali. Não faça isso. Primeiro, isso é minha análise, tá? Mostra um certo nível de amadorismo, tá? Mostra um certo nível de amadorismo e tende a desagregar valor do teu serviço. Como assim? Quando tu tira a placa, leva para o laboratório, tem um cuidado com a placa, agrega valor no teu serviço. Isso daí consegue cobrar mais. É o que eu vejo no mercado. Consegue cobrar melhor quando a dinâmica de reparo é desse jeito, certo? Então, definitivamente, a casa do cliente, a máquina do cliente, o telhado, o teto, o forro, não é laboratório eletrônico. Não repare placa em loco. Placa foi feita para ser reparada em laboratório, tá? Pessoal, que massa, chega para Yara, o defeito aí, Laona, na minha máquina. E se Yara, o defeito aí na sua máquina foi placa eletrônica. Nós estamos levando ela para os nossos especialistas analisar ela em laboratório. Vixe, entendeu? Quem é o especialista? É tu. Quem é o laboratório? É o mesmo da tua casa. Quem que precisa saber disso? Não, você não está mentindo. Você está valorizando o seu serviço. Entendeu? Então, não, faça aqui, não senhora, eu troco aqui o capacitor, só um capacitorzinho, eu troco aqui rapidão. O que que tá dizendo pro cliente? Esse cara vai fazer uma gambiarra pesada aí, quem tem noção. O cara vai fazer um negócio mal feito aí. Ou os caras não tem noção, bicho, rapidinho ele faz aí, é micharia. Baratinho demais. Certo? Então é isso. Beleza. E para trabalhar com manutenção eletrônica, precisa ter um laboratório completo? Muitos de vocês, eu sou um cara que defende, eu gosto de coisas simples, tá? A minha filosofia de vida até, de empreendedorismo, de negócio, qual é o caminho mais simples? Porque tu é preguiçoso, Lawander? Não, porque eu gosto de otimização. Se eu tenho como ir daqui pra cá, por esse caminho, porque eu vou arrodear, fazer um monte de volta para chegar nesse ponto. Então eu gosto de coisas simples. Para mim a melhor solução é a mais simples. Eu tento simplificar ao máximo essa ideia de laboratório. Eu escuto muito de vocês, é por isso que a gente trouxe esse tema aqui. Escuta muito de vocês. Eu vou montar meu laboratório para começar. Esse cara, o cara tá se travando por causa de laboratório, cara. Se eu
Wander, fosse esperar ter um multímetro meu para começar, ter um laboratório para começar, eu não estaria aqui falando com vocês sobre eletrônica para climatização. Eu não teria começado. Porque eu vejo muita gente se travando. E é normal. É normal pensar assim. Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero montar uma loja de... Vamos sair do segmento, não. Vou montar uma loja de venda de componentes e refrigeração. Eu tenho que pensar num ponto físico, eu tenho que pensar no meu estoque, eu tenho que pensar em alguns funcionários, eu tenho que pensar no fluxo de caixa para aguentar os primeiros meses, eu tenho que pensar em aluguel, eu tenho que pensar em um monte de gastos de estrutura que vão dar volume para o start do negócio. Eu tenho que pensar em 50, 100 mil reais de investimento para iniciar o negócio. É natural o cara querer trazer essa ideia para o laboratório. Eu preciso ter estoque. Caraca, eu tenho que comprar um monte de coisa, porque senão não dá certo eu trabalhar com reparo de placas, não. Só que, aí eu entendo o cara pensar desse jeito, porque ele vem com esse... O cara vem com esse padrão, vem com essa visão do mercado. Ah, eu tenho que ter um laboratório gigantesco, tenho que começar... Enfim. E eu tento simplificar. Você só precisa do quê? De uma bancada, resumindo, uma mesa, laboratório uma mesa, multímetro, sugador, ferro de solda e solda. O quarteto fantástico da manutenção eletrônica. Então, é essa simplicidade. Pra você, mas dá pro cara se manter assim? Não, pra você começar. Você começa com pouco. Até porque você tem pouco, geralmente no começo. Eu tenho muito, tenho grana pra caramba. Comece pequeno. Embora aí você com grana você vai acelerar o seu crescimento. Mas é muito melhor errar pequeno. Entendeu? Cometer os erros pequenininho. Vai ser mais barato, você vai aprender mais rápido. Aí, se tiver grana, você vai acelerar esse processo. Mas, definitivamente, montar um puta laboratório com um monte de coisa, com um monte de material, você vai errar bastante. E errar caro. Sabe por quê? Porque você vai comprar coisas que muitas vezes você não tem nem necessidade. Infelizmente eu vejo que tem gente travando por causa disso. Eu tenho que ter um laboratório gigantesco. Eu tenho que ter isso aqui. Às vezes eu pego os meninos aqui. Chegaram essa semana para me cobrar salva chip. Acabou o salva chip. Aí eu fiquei assim porque um justificou que tinha quebrado um pino do micro ao retirar porque não tinha salva chip. Eu disse, como é, meu? Vem cá, na época que eu trabalhava, não tinha salva chip, trabalhava sem salva chip, trabalhava sem pasta de solda, um pino do micro. Isso que arrancou. Justificou o arranque do pino do micro por causa da salva chip. Aí, quem não sabe o que é salva chip, pessoal, é uma solda de baixa fusão. Que ela demora para endurecer. Então ela demora mais para resfriar. Para ficar rígida. E aí ela é molezinha de trabalhar com ela. Aí bota ela com uma pasta de solda, aí parece mágica o manuseio. E eu dizendo, eu trabalhava sem isso daí, cara. E ninguém arrancava pino lá por causa disso, não. Tem que tomar alguns cuidados quando for ressoldar. Quando for colocar o micro de novo. Não pode deixar ela... Se tiver usado salva chip, tem que tirar todinha. Ou vira tiara aí, né? Bem observado. Não vão deixar salva chip, não. Então. Não vacile, não. Eu disse, então vocês só reparam se tiver salva chip. Na minha época não tinha nem salva chip nem pasta térmica, que a gente não saía torando pino de componente. Entendeu? Às vezes fica como o Sérgio botou aqui, um padrão Nutella. É mais fácil, mas tem que saber se virar dos dois modos. Então é melhor. Aí ele falou assim, mas se tem como a ferramenta para agilizar nosso processo, é melhor ter, né? Eu disse, não, concordo. Mas não justifica, concordo que é melhor ter a ferramenta que agiliza o processo. Mas não justifica não conseguir fazer porque não tem a ferramenta. É isso que eu tô falando para vocês. Ter um laboratório super montado, do jeito certo, né? É melhor? Claro, pô. Ter as ferramentas que sabe usar, é melhor? Claro. Ter os materiais para retrabalho, é melhor? Claro. Mas isso não te pare. Que não ter isso não te pare. Não ter isso não pode te parar. Não ter isso não pode deixar tu fazer uma coisa errada. Não pode te impedir de conseguir fazer. É o que eu tava falando em algum episódio dessa semana aqui, já que são 200 milhões de episódios. Não sei mais nem qual foi. Que não ter esquema eletrônico é uma realidade do mercado. Isso vai me parar? Não ter componente no Brasil é uma realidade do mercado. Isso vai me parar? Porque não tem, eu vou deixar de estar no mercado. Porque não tem esquema eletrônico, eu vou parar de reparar a placa.
Não existe isso, entendeu? Então a dinâmica é, começa com o que tu tem e faz acontecer. Foi assim que eu comecei. Eu comecei sem multímetro, sem ferro de solda. Ah, como é que fazia? Com o dedo? Não era meu, era emprestado. Entendeu? Então não era nem meu as coisas. Era emprestado. A bancada era do meu pai. Tomei pra mim. Me apossei. O ferro de solda era do meu pai. O multímetro era do meu pai. O primeiro que eu reparei era do laboratório do IFCE. Pedi pro professor para levar o ferro de solda, o multímetro e tudo mais. Meu pai veio aquilo ali, comprou para ele e me emprestou. Então, nem dinheiro para montar as coisas eu tinha. E fiz acontecer, e foi acontecendo, e foi rodando. Então é isso, você tem que... Só não pode ele parar. Não ter as ferramentas... Porque eu vejo que tudo que se fala de eletrônica, o pessoal quer complicar, né? Ah, aprender eletrônica é muito difícil. Ah, para montar um laboratório de eletrônico, laboratório de manutenção eletrônica, tem que ser o laboratório top. E não sei o que, tem que ter não sei quantos equipamentos e tal. E a realidade é que, na prática, para você começar, você pode começar com tão pouca coisa, né? Que é até difícil. Tem gente que chega a duvidar, porque realmente as pessoas imaginam que é um negócio de outro mundo, tem que ter um laboratório completão para começar. E não precisa. E a verdade é que não precisa, né? E as pessoas ficam, o quê? Como assim? Como assim não precisa de um laboratório completo? Exatamente. Né? Exatamente. A gente quer simplificar ao máximo. Onde eu compro minhas ferramentas? Antônio Luiz está perguntando aqui. Quem sabe a gente entrega hoje aqui alguns pontos de compras aí. A gente vai falar de algumas ferramentas aqui, tá? Acompanha aí que a gente vai estar falando depois do podcast hoje. Então, bom, bora aproveitar para falar disso agora. Eu queria que tu respondesse logo o tema, então, né? Como montar um laboratório de manutenção eletrônica. Então vamos lá. Como é que a pessoa pode montar e tudo, e aí a gente aproveita, né, e fala aí também. Tem níveis, né? Tem níveis. Alguns níveis. E aí, nível 0, saindo do 0. Como é que eu monto do 0? Você vai precisar ter, preste bem atenção. Preste atenção e confia em mim, tá? É quem já fez isso algumas vezes. Você vai precisar de um ferro de solda. De quanto, Laura? 60 watts. Qual é a milimetragem lá? Qualquer largura de solda, só um bastãozinho de solda, um tubozinho de solda, o que é que seja, solda. Sugador. Aqui eu vou flexibilizar qualquer sugador. Aconselho a utilizar o Master da AFR com um protetor de bico. É o melhor que tem. Onde é caro, na minha realidade, eu compro de 20 conto, de 15 conto aí. Bota só uma borrachinha na ponta, protetor de bico, que é R$2 e vai pra cima. Tá? Sugador. E multímetro. Qual multímetro, Lawander? Cara, de início, qualquer um. Eu disse menos do Estilito. Aí cara vem e faz um igual do Estilito. Aí, cara, é uma marca relativamente boa. Aí me lascou a minha recomendação. Então, qualquer multímetro. Pra você começar, qualquer um. Mais importante do que a qualidade do multímetro é saber como utilizar o multímetro. O que eu vejo que a maioria não sabe é utilizar o multímetro. Então, o principal é saber utilizar. E ter essas ferramentas. São 4 ferramentas para você iniciar. E uma mesa. Uma bancada. Lá onde bancada? Uma mesa, cara, de madeira. Uma mesa de madeira e bota. Só não vai botar uma mesa de metal, certo? Não vai fazer que deu fila no cu. Já cometi essa atrocidade. Eu lembro que eu sabia zero de eletrônica. Em 2015, eu peguei e energizei uma placa em cima da chapa de metal. Foi um papocado de fogos medonhos, coisa mais linda do mundo. E eu não sabia o porquê que estava papocando. Então, ó, se eu fiz isso e estou aqui, você está nessa situação melhor do que eu. E aí, são essas 4 ferramentas e uma bancada. Uma bancada é uma mesa de madeira, cara. Tá? Que tem uma tomada perto. Para você energizar as placas. E quando você se torna meu aluno, você aprende a montar um teste série. Só, galera. Teste de série. E você inicia. Então vamos lá, onde eu compro isso daí? Foi perguntado. Você compra, cara, no Mercado Livre. Vai no mercadolivre.com.br e você acha tudo isso. Acha tudo isso no Mercado Livre. Barato. Eu calculei uma vez, deu R$150. Menos de R$150. Calculando
todos os mais baratos possíveis. Deu 120 e poucos reais. Aí você começa um negócio com 120 e poucos reais de material. Ah, não, e depois? Aí depois você vai pensar em comprar uma fonte de bancada. Aí depois você pensa em comprar um multímetro melhor. Foi esse o procedimento que eu fiz. Eu usava tudo do meu pai, o multímetro mínimo do meu pai, o ferro de solda do meu pai. Aí meu primeiro mentor usava vários ferros de solda. A primeira coisa que eu fiz foi comprar vários ferros de solda da marca que eu achava que era melhor na época. Comprei um sugador bom, esse da Mars, da FR, e fui atrás de qual é o multímetro. E aí... Por que só abrindo... Vai, finaliza. Falei, não, pode falar. Eu sei que tu tinha finalizado. Finalizei, vai, pode falar. Não, é só um parêntese que eu ia abrir aqui, que era pra te falar assim, por que a gente fala disso com tanta segurança, né? Que, pode comprar essas coisas depois e tudo, tá dizendo pra eu fazer dívida depois, comprar parcelado, sei lá. Não, é porque assim, a gente tá falando de uma coisa que se você souber fazer, manutenção eletrônica, quando você aprende a manutenção eletrônica, é uma coisa que te dá dinheiro, entendeu? A manutenção eletrônica ela é uma coisa que retorna dinheiro e que retorna razoavelmente rápido. Vai depender se você vai abrir a boca e falar para outras pessoas que você está fazendo manutenção eletrônica ou se você vai guardar isso só para você. Porque tem gente que aprende, fica calada ali, aí não tem, as outras pessoas não têm bola de cristal para saber, né? Mas se você abre a boca e você fala para as pessoas, é incrível. É incrível. A gente tem uns casos de alunos aí que só abriram a boca mesmo, disseram que estavam reparando. E aí o que acontece? Você fica entupido de serviço. Vai aparecer serviço para você. Um serviço com uma alta margem de lucro, né? Nós já falamos sobre isso, já em alguns episódios passados, vocês podem estar procurando e tá vendo aí a gente falando sobre isso, né? Com mais detalhes. Mas ele é um serviço que é altamente lucrativo. Então, você precisa de quê? Por que a gente fala para você começar com o básico mesmo, mas é um básico que é suficiente para você realizar os primeiros reparos, né? Começar ali a sua jornada na manutenção eletrônica. Porque com o dinheiro que você vai ganhando, com o dinheiro que você vai faturando, né? Não gosto muito de ganhar, não. Porque dinheiro a gente não ganha, né? A gente faz por merecer. Né? Isso você vai fazendo, né? Então, o dinheiro que você vai fazendo, que você vai faturando ali, com esse dinheiro, você vai investindo em outros equipamentos. E aí não precisa você tirar esse dinheiro do seu bolso. Então, você faz um investimento inicial ali, onde você junta com conhecimento adquirido em manutenção eletrônica, começa a fazer dinheiro com aquilo ali, e aí com esse dinheiro, né, com esse lucro aí que vai sendo gerado, aí você vai fazendo um investimento e aumentando seu laboratório. Então, a gente fala isso com muita segurança, por quê? Porque foi assim que a Lawanda fez, e é assim que a gente orienta os alunos de Lawanda, né, os alunos da eletrônica para começação, e é assim que os nossos alunos fazem. Uma boa parte deles fazem, entendeu? A gente está falando de um negócio aqui que não é uma brincadeirinha, não. A gente está falando aqui de uma profissão séria e altamente lucrativa, porque é a realidade de mercado, entendeu? Então, por isso que a gente fala com tanta segurança, assim, tá? E tem aí os estudos de caso dos nossos alunos, né? Quem quiser conhecer os nossos alunos aí, bota lá no YouTube do Lawanda, coloca bate-papo climatrônico. O Lawanda entrevistando os alunos dele, os alunos contando a história deles, contando os resultados deles, compartilhando as experiências deles na manutenção eletrônica. Então aí vocês vão ver como é que é. É isso aí. Real mesmo, isso que a gente tá falando. Raimundo botou aqui assim, ó, o melhor instrumento tá entre a bancada e a cadeira. É verdade. Isso agora você falou. Né? É o principal instrumento. É muito massa, cara, você ganhar dinheiro com o seu conhecimento. O que eu digo, uma pessoa comum com um multímetro na mão não faz nada. Não faz muita coisa. O climatrônico com um multímetro na mão faz dinheiro. É simples assim que você começa. Aí depois você vai aumentando. Botando uma fonte de bancada. No meu caso foi assim. Ferro de solda. Depois, com o tempo, comprei o meu multímetro. É o multímetro que eu uso até hoje. Aí quem usa agora é o Mário. Perdi ele pro Mário.
Mas aí depois comprei... Ó, pra você ter noção, eu fiz 2 grandes investimentos. Eu juntei uma grana e fiz 2 grandes investimentos iniciais. Que foi já do dinheiro que eu fui fazendo dos reparos, tá? Não foi nenhum investimento vindo de fora, não. Comecei a fazer reparos, sem ter o material, era do meu pai. E para devolver o material pro meu pai, eu tive que fazer alguns investimentos. O primeiro investimento que eu fiz foi de maior, assim, pra mim, na época era um dinheiro que eu, sei lá, um investimento gigantesco. Primeiro foi de R$ 2.000 reais. Eu lembro que só R$ 1.000 foi do multímetro, os outros 1.000 foi de ferramental, né, esses servos de solda, alguns instrumentos de manuseio e tudo mais. E o segundo foi um investimento de eu acho que foi um investimento de uns R$ 4.000, R$ 3.000, uma coisa assim. Depois de alguns bons meses, acho que ano depois de estar reparando. Eu só reparava à noite, em casa, bem tranquilo mesmo, no primeiro momento, né? E aí acho que foi o meu osciloscópio, foi 2.000, mais ou menos. Aí teve a fonte de bancada e teve a estação de solda. Eu troquei os ferros pela estação. E pronto, foi isso. E hoje, quando eu vou montar, se eu contratar uma pessoa hoje para ir para minha bancada, eu compro para ela uma estação de solda, um multímetro, um sugador bom e boto um tubo de Cobix na mão dela. Quando eu falo que é isso, pessoal, porque na minha empresa hoje, a gente fatura uma boa grana, repara dezenas de placas, estamos rodando já, tipo, uma empresa de reparo de placas eletrônicas, formalizada, bonitinha, tudo redondinho, com funcionários, com 3 caras na bancada, com equipe externa, com recepção, tudo, empresa formadinha, bonitinha, redondinha. Se eu for botar uma pessoa hoje na minha bancada, eu vou comprar uma estação de solda, vou aumentar minha bancada, né? É uma estação de solda, um multímetro, estação de solda tem o ferro de solda, né? É o ferro de solda, o multímetro, um sugador e a solda. O sugador. Entendeu? E a solda. E bota o cara na bancada. E a bancada, né? E a bancada. Então hoje é assim, até hoje é assim. Entende? Então, a gente tem uma fonte de bancada conjugada. Os meninos não usam direto. Eu fui comprar uma pra cada um, não precisa não. A gente bota isso aqui no canto aqui e usa ela. Ninguém usa ela direto. Então o feedback dos meninos são esses. O osciloscópio é um para todos. Então, enfim, é desse jeito. A gente tem o Fabiano, né? O Fabiano, ele contou lá pra gente que ele não tá nem com o laboratório montado ainda, mas na realidade a realidade dele no segmento da climatização mudou muito, porque ele saiu do cara que se o serviço fosse... Ele saiu da situação, né, de ser o cara que se o serviço fosse um inverter, ele estava fora, ele não pegava, não queria conversa com o inverter, porque ele desconhecia a tecnologia. E hoje se for inverter, ele se tornou uma das referências da cidade dele. E repara a placa. Né? Se for inverter, é com ele. E tá reparando, né? Além de tudo, tá reparando placas, inclusive de máquinas inverter. Das inverter, Total. né? Das inverter. E nem laboratório. E ele contou pra gente que ele não montou um laboratório. Ele só tem exatamente isso. Uma mesinha. Que é um laboratório. Ferro de solda, que é um laboratório. É tão simples que os caras nem enxergam como laboratório. Entendeu? Esse padrão. Que ganhou o multímetro, Yara. Esqueci o nome dele toda a vida. Eleomar. O Eleomar, ele foi um tapa. Quando eu bati um papo com ele, não sei se o bate-papo climatônico dele já está disponível. Mas se não tiver, vai estar disponível aí em breve. O bate-papo que eu tive com ele, o cara, ele foi um tapa na cara de um monte de gente que tem um monte de desculpinha. Cidade do interior, com um multímetro fraco, e entrada mesmo. Entendeu? Ferrinho de solda, sugadorzinho magoado e tava moendo, reparando placa, entendeu? Então o cara numa cidade do interior, o cara já é referência da cidade dele, só tem ele. Manda as placas tudo pra ele. Sem desculpas, galera. Sem desculpas. Faz acontecer com o que tem. Agora tá com um multímetrozão top lá, agora ninguém segura o marrom, não. Entendeu? Foi um tapa no cara que fica, eu tenho que ter, não sei o que, eu tenho que ter sucatas.
Eu tenho que ter um puta laboratório, eu tenho que ter... Às vezes é isso, né? A gente fica procurando desculpinha pra gente, pra atrasar os nossos planos, sendo que não É precisa, isso né, aí, disso. é isso aí. Quem bota as dificuldades muitas vezes é a gente. Eu tô aqui pra simplificar. O negócio é simplificar. As melhorias do curso é sempre pensando em simplificar. O conteúdo que a gente faz aqui é pensando em quê? Em simplificar. Simplificar, simplificar, simplificar. Por quê? Porque a eletrônica ela é muito clubista. Durante muito tempo foi, né? E é ainda, né? Muito clubista e como a Yara falou, às vezes o cara quer mostrar que é difícil. Tu vai conversar com o cara, não, cara, isso aqui tem que ter. Eu aprendi com meu pai. O cara, ó, aí ela vem pra mim, aí ela vem pra falar comigo, quer aprender eletrônica. Eu digo logo, não, aprendi foi com meu pai, cara, quando eu era menino. Cortei a sua Yara. A Yara já não é mais menina, então ela não vai ter mais condições de se tornar o que eu me tornei, porque ela não é mais menina, porque quem não foi o pai. Entendeu? Os caras já barra aí já. Deixa eu te contar um segredo. Esse cara só não tá querendo te ajudar, só não tá querendo compartilhar contigo. Infelizmente, gente, no mercado acontece muito isso. Às vezes as pessoas acham que compartilhar conhecimento vai gerar concorrência e tal. O cara tá lá entupido, não tá dando conta dos serviços que ele tem, entendeu? Tá se queimando com o cliente porque não tá entregando, recebe as placas e não consegue consertar, não tem tempo, porque tá entupido de serviço. Aí ele não quer compartilhar com ninguém. Ele acha que se aparecer um concorrente para ele, ele vai. E não tem isso. A gente tem o Bruno. O Bruno tem tem um cara na O cidade Jefferson. dele É o Bruno e o Jefferson. que Parceiro, repara. Pois é. parceiro do curso. E eles são parceiros, entendeu? E são E todos os dois lotados de serviço lá. Exatamente. E dá, não tem essa. Não tem essa. O tanto de ar-condicionado que tem no mundo aí. Eu me atrasei hoje aqui pra live, porque eu tava pelo amor de atendendo Deus. um cliente aqui. Ele falou, eu vou separar um tempo lá, vou delegar umas funções minhas pra fazer o teu curso. Ele mora no interior aqui do Ceará. Eu disse, cara, se tu fizer, cara, tu vai dominar o teu mercado aí. É um cliente meu desde a época que eu trabalhava na minha avó. Cliente meu das antigas, entendeu? De uns bons anos aí de clientela. Aí eu vou pensar que eu vou perder esse cara, porque ele vai... Pelo amor de Deus. Entendeu? Se ele fazendo e fazendo acontecer, a região dele é tão rica do ponto de vista de reparo de placas, é porque é uma região que tem é ruim a rede elétrica, quente que só, e não tem ninguém na região. Esse cara, tu vai bombar, mano. Entendeu? Então, tipo, enfim. É porque a gente tá no jogo, a gente já entendeu esse jogo a gente não tem esse jogo de egoísmo, de esconder conteúdo, né? A gente já virou essa chave na nossa cabeça. Porque eu enxergo que é um mercado, ele vai desenvolver o mercado da região dele. A gente já enxergou dessa maneira. A gente enxerga dessa forma, é a maneira que eu já enxergo esse game. Exatamente. Beleza, aí vem o Charlie Brown e ele ainda tá aqui, né, a cabeça fumaçando. Mas, Lalanda, eu preciso ter um estoque de componentes, não preciso, não? Pronto, vamos lá. Eu achei que precisava. Eu, Lawanda, achei que precisava. Assim, componente estoque de componente é um fator importante no nosso segmento, certo? Porque ter o componente e não ter o componente é a diferença entre entregar o serviço da Yara em um dia ou entregar o serviço da Yara em 30 dias. Então isso é importante, tá? Isso do ponto de vista de serviço é importante. Só que vamos lá. Tu tá entrando no segmento. Tu não sabe quais as placas eletrônicas mais dão defeito na tua região. Quais são as marcas que mais dão problema? Quais são os componentes que mais dão defeito? Se fizer que nem eu fiz, né? Se fizer que nem eu fiz, tu vai correr o risco de comprar componente que nunca vai utilizar, que nem eu fiz. Tem componente que eu comprei lá quando eu montei meu primeiro estoque, eu achei que tinha que ter estoque, que eu nunca utilizei, cara. A quantidade que eu comprei tá até hoje. Até hoje eu nunca precisei utilizar os componentes. Alguns componentes eu comprei naquela época. Porque eu achei que precisava ter componente. Eu achei que sabia dos componentes.
e eu saí comprando os componentes, achando que eu estava fazendo a melhor coisa da vida. Perguntei um ou outro cara que não trabalhava com manutenção eletrônica, que trabalhava com refrigeração, e achei que os caras iam me dar umas dicas perfeitas. Então, sim, estoque é uma coisa preponderante, só que você, para iniciar, você não precisa ter estoque não. Você vai montando o seu estoque de maneira sustentável, de maneira mais eficiente, na verdade. Né? Sustentável não, de maneira eficiente. Você monta de acordo com a sua demanda, de acordo com o que aparece mais para você, de acordo com os defeitos mais recorrentes para você. Aí você realiza essas compras e vai montando o seu estoque aos poucos. Como diria um aluno meu, você compra o do cliente no Mercado Livre, mais caro, chega mais rápido, e o restante você compra para montar estoque, você compra externo. Compra de fora do país, é mais barato. Entendeu? Então o estoque não é uma coisa que deve te parar, não. Embora a gente ache que precise já de cara, né? Eu cometi esse erro e eu não aconselho a nenhum dos meus alunos a entrarem com uma porrada de estoque, né? Eu moro no interior e aqui não tem nem eletrônica na minha cidade. Aí tem outras metodologias, ou você pode... Pega o primeiro defeito. Né? Primeiro vem o defeito, para depois vem o componente. Primeiro vem o defeito, depois vem o componente. Certo? Só aproveitar que na hora das dúvidas. Peguei a leve andando. Gostaria de saber se o uso de gigas ajuda no diagnóstico. A giga de teste, ela é um equipamento, né, que te auxilia em alguns testes. O que eu vejo no nosso mercado? Eu não confio em testes, desde a época da Tectrônica, não confio em testes com LED. A gente chamava de testes com LED. São os testes que só tem LED. Eu não confio em testes que só tem LED. Se tem um teste que só tem LED, tem um multímetro que faz essa medição. Então algumas gigas vão ajudar. Aqui a gente tem algumas gigas, pouquíssimas. Tá? A gente tem um retificado, a gente tem uma lâmpada série, a gente tem uma carga de lâmpadas para testar máquinas maiores. Nos auxiliam, beleza? Especialmente quando é a parte de potência. Mas foi LED, bota LED para ver o LED se acendendo na comunicação, bota o LED para ver não sei o que, o teu multímetro faz. Tá? Então, eu prefiro utilizar o multímetro do que sair desenvolvendo testes. Só se fosse uma linha de produção, aí o cara precisa fazer um teste. Show! E sobre o osciloscópio? Osciloscópio. Muita gente me cobra, inclusive, Yara. Faz alguma aula com osciloscópio. De novo, eu sou o cara que quero simplificar, né? E osciloscópios, não adianta nada você não ter um osciloscópio se você não sabe utilizar. E aí eu vejo que no mercado a galera não sabe utilizar nem o multímetro. Não sabe tirar todas as funcionalidades do multímetro. Quem dirá do osciloscópio? Tá? E sim, eu poderia usar o osciloscópio para, sei lá, mostrar que eu sei mexer no osciloscópio. Porque sei lá, legal, sei lá. Pra mostrar que é o bichãozão. Mostrar que é o bichãozão, né? Só que eu prefiro mostrar de uma maneira mais simplificada. Muitos testes que você faz. E isso porque a gente no laboratório, aqui na Lautec, a gente trabalha muito com multímetro. E pouco com osciloscópio. Tem gente que só trabalha com osciloscópio, tá? E eu conheço até quem só trabalha com osciloscópio. Mas aqui a gente não trabalha, a gente trabalha muito com multímetro. Então eu faço muita aula mostrando multímetro. Osciloscópio é uma ferramenta fenomenal, sensacional, que dá uma visualização perfeita do circuito. Que, enfim, é sensacional. Trabalhar com osciloscópio te dá clareza. Quando ele vai a locais, ele te dá informações que o multímetro não te dá. Certo? Isso é claro, isso acontece de verdade. Só que não adianta nada tu ter um osciloscópio que tu não sabe utilizar. Certo? O osciloscópio é uma ferramenta cara. Beira o que, Yara? Uns 3 mil reais, né? Na atual. A gente comprou um recentemente aí. Atualmente o último que a gente cotou o preço aí tava quase 3 mil reais. Então, é uma ferramenta cara. Extremamente eficiente, mas cara. Não deixa de ser cara. Onde se tem multímetros com
de 60, 70 reais, você não achou um osciloscópio de 70 reais. Ah, eu achei um de 300 reais lá ontem, pequenininho, já vi. Um multímetro bonzão mesmo da Fluke, ele é menos de R$ 1.000. É, tá nessa casa aí de R$ 1.000 e tal, 900 e poucos O da reais. Fluke é nessa faixa. Entendeu? Então, tipo, eu não. Entre um osciloscópio e um multímetro, Isso sem aí. sombra de dúvidas, Você tem que eu ter, iria pro você tem que multímetro. ter, você pode ter no futuro, mas pra iniciar definitivamente não. Eu conheço, ó, tenho alunos que tem assim, o que eu tenho de idade, o cara tem de manutenção eletrônica, certo? Eu tenho esse privilégio de ter esses alunos. Eu digo que é privilégio porque a gente troca muito, de igual para igual, muito massa. E eu tenho alunos que trabalham, o tempo que eu tenho de idade, o cara tem eletrônica, ele não tem osciloscópio. Ele não tem. É certo? É errado? Não. Eu tô só dizendo que o cara repara um monte de equipamento. É o eletrônico raiz que repara todo tipo de equipamento. Entendeu? E nem por isso ele tá se parando, se travando porque não tem osciloscópio. Então, contanto que não seja tua trava, é bom ter osciloscópio sim, a gente Beleza. tem, mas que não te trave, que não pare sua evolução. Beleza. Aí o Charlie Brown deve estar pensando assim. Então, tu quer dizer que só com o multímetro eu consigo dar diagnóstico? O multímetro é a principal ferramenta de diagnóstico. O multímetro é a principal ferramenta de diagnóstico. É a principal. É os olhos do climatrônico. É os olhos e as mãos do climatrônico. Quem te dá a informação do sistema. Sem multímetro, tu tá cego. Tu não consegue reparar nada. Só se for um negócio visível e tu trocou ali e era só aquele defeito. Aí é mais sorte do que diagnóstico preciso. Então o multímetro são teus olhos. É a principal ferramenta. Aqui os meninos têm ciúme dos multímetros deles. Eles botam nome. É meio que o filho de cada um aqui, entendeu? Eu também tinha no Os meu. meninos têm cada qual com seu multímetro e ninguém mexe. Né? Chegar na Então, bancada, o meu multímetro estiver na bancada, eu já dava torto já. exatamente. Porque é a principal ferramenta de trabalho. Tá? Ela que te dá diagnóstico de análise. Quem tira informação do sistema é o teu multímetro. O Raimundo colocou aqui, ó. Osciloscópio eu acho que é mais usado por engenheiro que faz projetos. No dia da manutenção é pouco utilizado. É, pouco utilizado no dia da manutenção, mas eu arrisco a dizer que tem pontos em que o multímetro te dá mais, o osciloscópio te dá mais clareza. Mas de novo, tem que saber utilizar. Mas o multímetro também te dá informação. Por exemplo, às vezes para ler ondas de PWM, o multímetro dá uma tensão fixa. Que com o osciloscópio tu vê uma onda quadrada, pulsante ali. Né? Qual a forma errada, então, forma que tu considera errada, assim, de montar um laboratório de manutenção eletrônica? A gente citou alguns pontos de erros aqui que você pode cometer. Principal erro, ficar criando barreiras. Preciso ter isso aqui, preciso ter aquilo ali, preciso ter um monte de sucata, preciso ter um monte de componente para trocar, preciso ter... Ontem o cara botou aqui no comentário, preciso ser autorizada para conseguir as demandas. Então o cara cria várias lógicas porque não conhece. Cria várias teorias malucas porque não conhece, não está no segmento. O principal erro é essa trava. Principal erro, total. Aí vamos lá, o cara destravou, ele vai tentar fazer. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar comprar o máximo de ferramenta possível. Comprar o máximo de estoque possível. Sai comprando um monte de sucata aleatórias, para aí sim realizar o primeiro reparo. Então o cara comete erros num ponto de vista que o investimento não é alto, galera, para trabalhar com manutenção eletrônica. O investimento não é alto, certo? E se foi alto é porque você errou alguma coisa. Para você iniciar, o investimento é baixíssimo. Então você começa com investimento baixo. Tá? E como é o jeito certo de você começar? Você começa com esse investimento baixo. Você começa com um quarteto fantástico. Multímetro, ferro de solda, sugador e solda. Bota numa bancadazinha de madeira e vai pra cima, começa a reparar. Quando começar a reparar, não, vai ter um cliente que vai esperar um mês pelo componente. Vai. Eu acabei de liberar um cliente aqui hoje que esperou um mês por um componente dele que veio da China. Hoje, porque é uma placa que eu nunca tinha pegue. E a gente viu o componente e compramos o componente.
para ter estoque e para liberar o cliente. A gente podia esperar, ele esperou. Então, se hoje a gente, do jeito que a gente está aqui já, né, do tamanho que a gente está, o cliente às vezes espera, por que você começando, o cliente não pode esperar? Ah, porque tem um concorrente meu aqui que faz mais rápido. Acho que não tem não, viu? Eu acho que não tem esse concorrente aí não. Entendeu? Então, comece pequeno, R pequeno. Entendeu? Esse componente que eu comprei que eu nunca utilizei, eu comprei na primeira compra que eu fiz. Primeira compra que eu fiz, eu comprei esse componente e comprei esse componente e eu nunca utilizei. Se tivesse comprado hoje, com esse cara que a gente comprou hoje de quantidade, eu teria mais dinheiro parado. Eu teria comprado uma porrada de componente e não teria saída para esse componente. Entendeu? Então, quanto maior tu é, mais o erro fica mais claro. E isso eu tô falando, ó, o Raimundo colocou aqui, ó, o erro para quem começa na manutenção é viver só procurando dicas de reparação no Google. Sem pesquisar o defeito, nunca aprende. Isso a gente está falando, pessoal, considerando que você já tem noção de reparo. Já tem metodologia para começar o reparo. Certo? Então, considerando tudo isso. Eu não estou considerando que não sabe reparar, não. Essa dica aqui é para quê? Essa dica de montar laboratório é para quem já sabe reparar. Tem noção, tem um caminho para iniciar o reparo. Entendeu? Porque primeiro, qual é o jeito correto de fazer? Primeiro reparando. Nem que seja com multímetro emprestado, como foi quando eu comecei. Então é isso. Forma certa, da maneira mais simples possível. Então, qual a melhor forma, né? Voltando aqui ao raciocínio, estava falando da melhor forma de montar um laboratório de manutenção eletrônica, né? A forma correta, que é começando mesmo com pouca coisa. Começando com pouca coisa, começando com quarteto fantástico, multímetro, sugador, ferro solda e solda, e uma bancadinha. Porque primeiro você faz o dinheiro, primeiro você ganha dinheiro com reparo, para depois você pensar em aumentar e ampliar, da maneira mais segura, maneira mais conservadora até, de você investir nesse mercado, tá? Então é isso. Valeu, até daqui a pouco, até mais tarde. Fui. Tchau, tchau.